Estamos recebendo aqui o presidente da PLB, que é o Sindicato dos Professores do município de Canhém, o professor Geovando Inácio. Tudo bem com o senhor, professor? Prazer recebê-lo aqui nesse ano. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jaraguá, FM 100% Jesus. Estamos bem, graças a Deus, né? E agradecer já aqui o espaço e a oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo. Muito bem. Professor Geovando, nós estamos vivendo um momento de expectativa, né, por parte dos professores, porque recentemente o governo federal divulgou uma portaria estabelecendo um aumento de 33%, um pouco mais de 33% para o magistério, né, o piso nacional do magistério. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão do piso, que o senhor pudesse de maneira didática esclarecer, porque eu conversava em off aqui com o senhor e a gente encontra com alguns professores, aqui em Jacobina, por exemplo, que ainda não conseguiram entender bem como é que funciona essa questão do piso. Ok, João, então vamos lá. Você e os demais ouvintes, ver se a gente consegue dar conta exatamente dessa compreensão que realmente às vezes causa tantas incompreensões. Primeiro, a gente precisa entender que o piso nacional do magistério público, ele foi constituído, né, e tornado vigente no país pela Lei 11.738 de 2008. Né? E já diretamente no parágrafo 5º, ele vai dizer que o piso do magistério instituído pelo governo federal, que tem também uma outra grande incompreensão, e que está sendo muito utilizado agora, é sobre a fórmula de cálculo de por que se chegou a 33,24%. Essa é uma outra matemática que precisa ser dirimida para que as pessoas melhor compreendam, porque senão passa uma ideia de que há uma generosidade política e tudo já está posto sobre a lei, sobre essa fórmula de como isso se chega. Então, dito isso, a gente precisa entender o seguinte, que o piso do magistério para o professor da escola pública, e também só tem vigência para a escola pública, certo? É o valor mínimo na base salarial, certo? Que um professor com formação mínima, e o que é que nós vamos aqui denominar de formação mínima? Formação em magistério, porque em alguns planos de carreira, né, e plano de carreira ele vai ter variações de município para município, então em alguns planos de carreira pode pegar esse professor, colocar como nível 1. Para Canhém, esse professor é considerado do quadro suplementar, em extinção, porque hoje ninguém faz mais um concurso para professor com formação em magistério. Você tem que ter uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Então, por isso que a gente chama de quadro suplementar. Então, o valor instituído como base salarial no piso é o valor mínimo que um trabalhador, na condição de professor, tem direito de receber, certo? Se agora, em 2022, um professor de 40 horas com formação em magistério tem como base salarial R$ 3.845,63, que foi o piso instituído, certo? Isso em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Independe de onde quer que seja, do Apoque ao Chuí. Se o município, né, é grande ou pequeno. Não importa, que é uma outra questão que é de compreensão. Porque municípios recebem mais, outros recebem menos recursos, né, que está relacionado ao processo de matrícula. Aí a sua pergunta nos leva a compreender o seguinte. Vamos colocar de situação hipotética para a gente ser didático, já que nós estamos conversando com um professor, né, e tem muito disso. Vamos imaginar que nós dois somos professores da rede municipal de Canhém. Situação hipotética. Pronto. Tá? Eu sou um professor que, no caso, situação hipotética, tenho apenas a formação em magistério. Então, eu tenho direito, 40 horas, no caso. Eu tenho direito a ter como base salarial, olha a expressão que a gente precisa usar, base salarial de R$ 3.845,63, que é o piso que está em vigência e que os municípios precisam cumprir. João é um professor com nível 1, que já tem uma graduação. Então, João tem esta base, mais a variação do internível, como é chamado. Em Canhém é 7%. Outros municípios chegam a 20%, 25%, 15%. Então, essa variação ela está dentro do plano de carreira de cada município. Isso é específico de cada município. Temos o piso, que é universal para todo o país, mas cada município tem o seu plano de cargos. Que vai dizer, daí para frente, tirando do base. Isso. Perfeito, né? Perfeito. Pronto. Imaginamos que o nosso colega operador aqui do lado Valdemir Pereira da Silva. Valdemir Pereira tem pós-graduação.
Então ele tem à frente de mim, que tenho só a base, 10%, e à frente de você 3%. Isso para Caém, tá? Porque para outros municípios isso vai variar, depender do seu plano. Entendi. Então essa é a primeira questão. E essa base, que é uma outra questão, e aí a gente aqui a gente não está fazendo um debate, uma discussão apenas do ponto de vista do direito do trabalhador como sindicalista, mas a gente precisa ter responsabilidade, João, e eu costumo dizer que a responsabilidade com a folha de pagamento não é do prefeito. Muita gente se estranha com isso. É dos trabalhadores. Sabe por quê, João? Porque se tem algo que passa rápido na vida da gente, é o poder. Tá? É muito rápido. Se a gente olhar, os atuais prefeitos já estão aí caminhando para 1 ano e meio de gestão. Já está pensando naqueles que vão ser para reeleição. Então olha como passa rápido. Porém, prefeitos passam, os trabalhadores ficam e a folha de pagamento tem que ser quitada todo mês, porque nós temos conta para pagar. É verdade. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, tá, em discutir isso. Então, o que é que ocorre? Quando eu aplico o piso nacional, o reajuste de 33,24%, eu provoco um efeito cascata dentro do plano de carreira. Por que eu provoco um efeito cascata? Porque eu vou implicar uma comissão, certo? A elevada no quinquênio, que é direito, tá? No quinquênio, na regência de classe. Aí, essa é outra questão peculiar que a gente precisa entender que cada município tem. Por exemplo, alguns municípios têm regência de classe, outros não têm. Alguns municípios têm atividade complementar, porque não assegura na jornada, paga como extra, o caso de Caém. Outros não têm. Todo mundo tem quinquênio, anuênio, porque é lei federal e os municípios têm que plantar. Então, esses direitos, eles são muito específicos dentro do plano de carreira de cada estrutura e de cada realidade. A gente está atento a isso. Mas esclarecer aqui, porque ao dizer isso, os meus colegas podem achar que eu estou defendendo o não pagamento do piso. E pelo contrário, para nós da PLB, e falo em nome da PLB, da CNTE, do movimento sindical, o piso é inegociável. 33,24% é inegociável. E a orientação que nós estamos tendo das nossas estruturas nacional em relação à organização sindical se os municípios não pagarem, judicializar as ações. E aí a gente já traz para os prefeitos que devem estar nos ouvindo entender que deve-se buscar mecanismo para cumprir o piso e garantir o direito. Porque direito adquirido não se mexe, se cumpre. Tá? Direito adquirido não se mexe, se cumpre. E nós temos que ter ideia, e os gestores, que a cada ano a gente precisa conquistar novos direitos e não retirar direitos já conquistados. Tá? Mas a gente também precisa ter responsabilidade, como estamos fazendo em Caém, em olhar para dentro da receita econômica do município e chegar para o gestor e dizer, olha, nós precisamos pagar o piso, mas nós precisamos ajustar, que muitas vezes a gestão faz quando assume, né? Certas questões peculiares que é possível sem mexer nos direitos adquiridos, para garantir o direito que está adquirido. Então essa logística é importante a gente entender. Muito bem, então acho que conseguiu compreender um pouco melhor, gente, como funciona isso, né? A cada realidade, né? A realidade de cada município, as regras que são estabelecidas, que são muitas vezes um pouco técnicas, né? Que demandam entender um pouco até de leis, mas o professor Geovando, ele foi bastante didático aqui, eu particularmente entendi como funciona. No caso específico de Caém, né? Como é que está a situação lá? De que maneira vocês estão negociando o cumprimento desse piso? João, nós tivemos, para a gente chegar a responder essa pergunta, houve uma grande expectativa né, no início, ali final de dezembro e janeiro, porque é comum e é o que é correto, certo? O MEC, certo? Disponibilizar, como ele fez com o VAT, o valor aluno, que é o valor, que é aquilo que eu dizia. Como é que chega o valor do piso? Antes de reajustar o piso do professor, você precisa reajustar o valor aluno. E o que é o reajuste valor aluno? E aí muita gente tem outra coisa que não entende nisso. Para cada realidade de aluno, eu tenho um valor diferenciado. O aluno de tempo integral, o aluno da zona rural, da escola quilombola, né, o aluno da zona urbana, o Fundamental 1, Fundamental 2, cada realidade dessa tem um valor específico a ser repassado ao município com base na matrícula. A matrícula do ano anterior,
né, gera a receita do próximo ano, tá? Do ano vigente. Hoje, o valor para efeito de cálculo de repasse para o reajuste do piso é o VAT, que é de R$ 5.643,92 o valor aluno. Esse valor varia nessa situação que eu coloquei. Mas esse é o valor base que o MEC utiliza para poder chegar ao cálculo do piso. Observe, o valor aluno em 2022 foi reajustado para todo o território nacional em R$ 5.643,92. O piso foi reajustado em R$ 3.845,56. Então, para responder sua pergunta, que eu acho que é importante esse esclarecimento, muitos prefeitos vão para a categoria, e esse é um problema, e diz, olha, o governo, a fim de fazer campanha política, querer ser bonzinho com os professores, deu 33,24%, mas não deu a receita. É uma fala incoerente, certo? E que não tem fundamentação. Primeiro, entender que o governo não deu nada a ninguém. O governo cumpriu a lei, uma lei que já existe desde 2008, certo? Como cumpriu também a lei 14.113, que é a lei do novo Fundeb, que vai também estabelecer critérios de como se constitui esse piso. E veja que o piso dos professores ficou abaixo do valor aluno que o município recebe. Então o governo deu aumento, concedeu o aumento, melhor dizendo, desculpe, concedeu. Mas concedeu também um aumento aos municípios com relação aos repasses. Então receita tem. O que nós precisamos é ajustar as contas públicas para pagar o piso. Porque hoje, se em qualquer município chegasse uma carreta de dinheiro, todo dia primeiro, nos 2 primeiros meses o prefeito comemorava. No 3º mês ele dizia que a situação estava difícil. Porque o que nós precisamos entender, João, que o problema de nosso país não é a falta de recurso, é a falta de gestão. Tá? É isso que a gente tem que ter clareza. Não há prefeito e não há município rico que esteja por aí comemorando e dizendo que está recebendo o suficiente. Os camaradas estão sempre chorando e reclamando. Pronto. Como é que está a CAEM diante disso? Diante de toda essa realidade, João, a gente vem desde 2017, eu já tive nessa rádio com esse discurso em outros momentos, dizendo que se CAEM... Por que 2017? Porque foi quando nós aprovamos nosso plano de carreira, tá? Plano de carreira sofrido, de muita luta, que nós aprovamos. Então, quando nós aprovamos o plano de carreira, nós colocamos isso na Câmara e para a gestão. Para que o plano seja cumprido, é preciso reestruturar a rede. Reestruturar a rede é adequar as escolas com o número adequado de alunos, distribuição de jornada de professor realmente o que é necessário, evitar contratações desnecessárias, certo? Controlar e equilibrar a questão das linhas de transporte alternativos. Então, reestruturar a rede é passar, numa linguagem popular, um pente fino para que realmente fique o que é essencial e o que é importante para a qualidade do ensino. Isso. Entende? Então, tivemos uma reunião em janeiro, sentamos com o prefeito, né? Ainda não tinha portaria 67 do dia 4 de fevereiro de 2022, certo? Para abrir o seguinte debate. Se você me permite dizer isso. Qual foi o debate? Muitos prefeitos por aí andam dizendo que não vai cumprir o piso porque não tem legalidade. Porque a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a UPB, a União Nacional dos Municípios, vem propagando, incentivando os prefeitos a não pagarem, João. Me permita fazer essa fala antes de lhe responder. E isso vai gerar um problema grande aos municípios, porque os sindicatos vão judicializarem as ações. Lá na frente, nós vamos ganhar essas ações e vou lhe mostrar porque nós vamos ganhar. E o município vai ter que pagar o retroativo, gerando um passivo ao município, certo? Além de pagar o retroativo, passar a cumprir o piso. E aí vai implicar em outros serviços públicos à população e a gestão depois vai dizer que o problema é da educação. Então precisamos ter responsabilidade. O piso é lei, o piso precisa ser cumprido, a categoria precisa sentar, criar os mecanismos necessários. Por que eu digo que nós ganharíamos? Quando a lei do piso for aprovada, lá em dezembro de 2020... os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina entrou com ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso era o relator.
Ele deu o voto favorável, reconhecendo que a Lei 11.738 está vigente, que a fórmula de cálculo é vigente e é válida. Os estados não deram por satisfeito. Está aqui a ADI, tá? Não deram por satisfeito e pediram o julgamento pleno do Supremo Tribunal Federal. De forma unânime, o Supremo Tribunal Federal seguiu o voto do relator, legitimando pela segunda vez, porque em 2011, Joaquim Barbosa já tinha validado e mais uma vez, em 2021, certo? O Supremo valida a lei no ano passado. O ano passado, que é vigente, que é coerente. Então esse discurso que não há legalidade é um discurso leviano com a categoria. Graças a Deus, em Caém, certo? Parabéns ao prefeito de Caém. Por isso, esse não foi um discurso necessário. Nós não precisamos entrar em mérito se tinha ou não legalidade, porque a administração já reconhecia essa legalidade. Em outros municípios que eu estou fazendo esse debate, a gente está tendo um enfrentamento não de discutir o piso, mas de discutir a legalidade. Convencer e mostrar que tem legalidade. Então, agora eu venho para Caém. O prefeito de Caém, né, na primeira reunião de discussão, deixou claro que ele é trabalhador, que ele tem carteira assinada, né, e como trabalhador ele também reivindica o direito e que ele fará o que for necessário para pagar o piso e garantir o piso aos trabalhadores, porque é merecido, é um direito e a categoria merece, tá? Então foi o discurso dele. A discussão está de como a gente garantir isso. Como eu lhe disse. Vocês estão analisando, vocês estão sentando, claro, de maneira transparente. Transparente. Na segunda-feira mesmo, na sexta a gente teve uma reunião, né? Aí dessa reunião tiramos a pauta de ir para dentro do RH, a PLB foi para dentro do RH com a equipe da prefeitura, contabilidade, o setor de RH, sentamos, puxamos folhas, fizemos cálculo, vimos nas folhas o que é que tem de vantagens, muitas vezes indevida, que todo município tem, que pode ser tirado, aonde é que pode... Quando eu digo tirar, deixar claro para não ser mal interpretado. Nós não negociamos, quero repetir isso, nós não negociamos direito adquirido. Direito adquirido se cumpre, não se negocia, tá? Piso nacional se cumpre, não se negocia. Se negocia a forma de pagar e como fazer para se cumprir. Não dizer que se vai pagar 10 ou 20. E vou explicar, se você me permitir, depois, pelo tempo, porque as consequências que isso provoca, a bola de neve que vira. Então, Caém abriu, está discutindo de forma transparente, de forma bem clara, já tivemos várias reuniões, pediu ajuda à PLB, que a PLB sinalizasse caminho para que a gestão tomasse e garantisse o pagamento. A gente já sinalizou algumas alternativas. Sábado teremos uma assembleia com a categoria para encaminhar alguns entendimentos e amanhã uma reunião com o prefeito, porque ele ainda não disse eu vou pagar os 33,24, ele disse que fará o que for necessário para cumprir, mas amanhã vai apresentar a sua proposta, né, numa reunião que a gente vai ter, e no sábado a gente vai validar a sua proposta. Eu acho que Caém paga, estou sentindo muita boa vontade do prefeito, muita preocupação com as contas, muita preocupação de como fazer isso, tá certo? Só para você ter ideia, para a gente pensar, já que você falou disso, a folha de pagamento em Caém em 2021 foi, já com 13º e terço, foi de R$ 8.795.034,36. Com o impacto do piso, vai para R$ 11.719.503,79. Só dos 70%. Porque nós temos também que garantir a valorização e o pagamento do pessoal, que a gente chama de apoio, que é os 30%. Então, é uma situação que a gente precisa analisar, porque não só é folha, a gente precisa de transporte, a gente precisa de escola limpa, de material didático, para que o professor tenha o piso, para que o professor trabalhe com condição. Todas as outras estruturas da educação, ela tem que ser mantida. E nós discutimos o piso em Caém, onde a gente está discutindo desse lugar, tá? A gente negocia o que é possível para que a gestão também faça o que é necessário da parte dela, cortando certos vícios para que se cumpra. Isso é importante. É mais centrado na realidade, né? Baseado na realidade. Não adianta querer... Não tem como ser diferente. Não pode ser diferente. O senhor, inclusive, já
fez uma observação de que isso pode refletir no futuro. O que é que poderia refletir no futuro? Porque, como o senhor disse, as gestões elas passam, mas o servidor ele continua, o professor ele continua na ativa. Pronto, quero mandar um abraço aqui para responder essa pergunta aos colegas de Itiúba, ao prefeito de Itiúba, mande para Várzea Nova também. A toda a equipe de Itiúba, a Várzea Nova e a todos os municípios que estão nos ouvindo. Eu estou falando de Itiúba porque ontem a gente passou o dia em Itiúba, a tarde inteira com a gestão, né, discutindo essas questões e tentando chegar a um consenso. Então aqui eu mando um abraço aos trabalhadores de Canhém, que esqueci de fazer isso, mas a todos os profissionais da educação do nosso país e principalmente os que estão nos acompanhando aqui. João e os demais que estão nos ouvindo. Olha só, imaginamos que um município X cumpra o piso no sentido de dar só 20% do piso e não dê os 33,24%. A pergunta que fica primeiramente é: quando for em janeiro de 2023, nós teremos um novo reajuste. Se ele não cumpriu esse reajuste de agora, como é que ele vai cumprir o passivo que ficou, mais o próximo reajuste? A bola de neve. Observe a bola de neve que vai gerando nisso, tá? Primeiro também entender que 33,24% não é o maior reajuste, como muitos prefeitos estão dizendo. O maior reajuste foi de 22,22%, me parece que em 2014. O reajuste de 33,24% é um reajuste acumulado, porque em 2021 não houve reajuste. Então observe, se acumulou o reajuste de 2021, aquela questão do valor aluno em 2021 foi corrigida aos municípios, certo? Foi corrigido novamente em 2022 e o reajuste do professor só em 2022. Então nós temos um reajuste acumulado. Então em 2023 o reajuste será menor do que 33%, sem sombra de dúvida. Provavelmente fica aí no que vinha sendo de outros anos, 14%, 12%, 15%. Mas se eu não cumpro agora, eu viro uma bola de neve. Com certeza. E aí, João, eu vou para a lei do piso e me permita ler isso aqui que é importantíssimo. Eu tenho só uma pessoa na linha, se o senhor quiser liberar logo o ouvinte. Pode ser. Pode ser algum professor querendo tirar alguma dúvida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, quem fala? Ô, João, é Dinalva. Ô, João, eu queria fazer uma pergunta a ele. Pois não. Os professores do Estado, os aposentados, o que é que vai acontecer? Pronto. No caso aí, a professora Edinalva gostaria de saber, era do Estado. Ok, colega, professora Edinalva, eu não sou a pessoa mais apropriada para responder a pergunta, porque na verdade eu represento uma PLB em base municipal, que a gente se debruça toda essa base, mas isso não me tira também a condição de dar uma resposta, talvez nem tão precisa. Por quê? Como eu disse no início de minha fala, tudo implica no plano de carreira. O plano de carreira dos professores do Estado, ele prevê que o reajuste do piso nacional também seja aplicado para os professores aposentados, tá? Até onde eu tenho conhecimento. Então esse reajuste também deve ser passado aos professores da rede estadual. A PLB rede estadual, ela já tem tido várias reuniões, a gente tem acompanhado isso, né? Vem fazendo enfrentamentos e vem deixando claro que o piso precisa ser cumprido para os aposentados e caso o governo do estado não cumpra, logicamente vai entrar com a judicialização. Porém, tem um outro detalhe que sua pergunta nos leva. Eu fiz, João, uma assessoria de um município, e não vou aqui estar citando, né, até por uma questão ética, que a prefeitura interpretava o seguinte, naquele exemplo, início de nossa conversa, que João tem um valor maior do que o piso. Eu estou aqui, por exemplo, com a seguinte situação. Uma professora de Canhém, né, nível 1, perdão, ela hoje tem como base salarial, certo? Uma base de R$ 4.367,98. O piso, tá? O valor do piso é 3.845. Veja que a base dela está para além do piso. Muitos prefeitos estão interpretando que não precisa pagar o piso a essa professora, porque ela já está para além do piso. Isso. O governo do estado também vem usando essa metodologia. E é aí onde cabe a judicialização. Se eu estou para além do piso, é porque eu tenho uma formação que o plano de carreira local ou estadual me concedeu avançar para além do piso. Nesse caso, direito adquirido. Direito adquirido, não se mexe. Eu disse a esse prefeito, onde a gente estava na reunião, sentei com ele e disse o seguinte, vamos lá fazer a folha de pagamento e o senhor vai dar o piso a todo mundo.
Olha que coisa bacana. A gente não tem problema de discutir, porque eu acho o seguinte, quando você está com a verdade e a seriedade, você não tem problema nenhum de discutir nada com ninguém. Tá? Então eu disse ao prefeito, perfeito, seu pensamento, vamos imaginar que está certo. Aplique aí na sua folha o piso nacional para todo mundo, independente de formação. Ele aplicou. Eu estava com o plano de carreira do município em mão, disse, agora vamos lá. Professor fulano de tal é nível 1, o senhor vai aplicar, lá é 30%. O senhor vai aplicar 30% em cima do que o senhor agora acabou de dar, porque o senhor vai ter que cumprir. Uma coisa é cumprir a lei 11.738, com a lei federal que cria o piso. E uma outra coisa é cumprir o plano de carreira local. Isso. Os gestores têm que estar atentos a isso. Então, nós passamos agora a fazer o seguinte. O senhor vai rasgar o plano de carreira, prefeito? Não, eu tenho que cumprir. Eu disse, beleza, o senhor já deu aumento do piso a todo mundo já? Na base já? Agora vamos montar a carreira das formações. Resultado, não muda em nada, é trocar 6 por meia dúzia. É verdade. Certo? A professora... Então, é o que ocorre aí em relação à pergunta da colega. A professora Clemilda Neri, né, a Cleo Neri, lá de Várzea Nova, é o seguinte, o artigo 4º, né, ele deixa claro que os municípios que não podem pagar folha façam um plano complementar para ajustar a folha. Será porque os prefeitos não têm interesse em fazer esses planos? O senhor entendeu a pergunta dela? Entendi. Eu acho que ela fala do seguinte, ela fala de uma outra questão. Como a gente vem se debruçando muito sobre esses estudos... Deve ser o artigo 4º dessa... artigo 4º da lei 11.738, que é a lei do piso. O que é que diz a lei? Seguinte, os municípios que não conseguem pagar o piso, porque o recurso que recebe não é suficiente para manter as ações da educação, eles podem pedir uma complementação extra à União. Pronto. Porque a folha complementar, colega, como é o nome da PRO, João? A PRO Cleo Neri. Cleo Neri. A folha complementar, ela não entra aí. A folha complementar, ela vai entrar agora para todo mundo. O piso tem vigência a partir de janeiro. Os municípios que não cumpriram a partir de janeiro, vai cumprir a partir de março, de fevereiro, de abril, não importa, eles vão ter que pagar o retroativo. E esse retroativo é pago numa folha complementar. O que é o complementar? Complementar aquilo que não foi cumprido na data certa, complementa a partir do que cumpriu hoje, então o que estava para trás vai ter que complementar essa folha, que é o direito do trabalhador. Eu acredito que a pergunta da colega nos leva para esse outro campo, que os municípios que não têm recursos suficientes, eles podem socorrer a União através de uma complementação extra para cumprir o piso. Agora aí nós temos um problema. Até hoje, para você ter ideia, o MEC tem milhões em uma conta para essa complementação dos municípios. E que se sabe, pelo menos que eu saiba, até hoje nenhum município, olha que eu participo de vários movimentos, participo dos conseguiu pegar esse dinheiro aí. Nenhum conseguiu pegar esse dinheiro. É porque o governo trava para não dar? Não. É porque para ter direito a esse dinheiro, você tem que realmente cortar tudo que é excesso. Você não tem que ter contrato, começando por aí, porque contrato não existe em prefeitura, existe cargo de confiança. É bom as pessoas entenderem que cargo de confiança não é função vinculada ao artigo 5º da Constituição Federal, que vincula o concurso. O que a gente vê nesses municípios, né, é que diretor é cargo de confiança, coordenador é cargo de confiança, porteiro, merendeira, tudo eu faço uma nomeação. E quando eu só vou conseguir essa complementação da União se eu enxugar a folha de tal forma que eu digo, ó, fiz tudo, tá aqui, tá fiel aqui. Nenhum município faz, porque é os vícios que eu comecei dizendo no início da minha fala. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com esse aqui. Primeiro tem a Nuclécia, que está aqui, ó. Era meu professor preferido. Meus parabéns, estou em Gonçalo, né? Nuclécia está aqui. E a Alessandra, é o seguinte, professor, gostaria de ter uma dúvida com o senhor. As contratações feitas através de empresas que prestam serviço à prefeitura, mas que são funcionários usados na educação, em serviços como limpeza, por exemplo, ou merenda, insere dentro do recurso da educação, do Fundeb? Isso daí, meu caro, é da improbidade administrativa, é desvio de função. Nós temos, é interessante essa pergunta, que a gente volta a uma questão do precatório e não vou entrar nele, mas só para a gente entender. Hoje existem milhões, inclusive Caém tem mais de 6 milhões aí em questão judicial, porque os advogados que moveram as ações do precatório lá atrás
certo? Questiona o direito de receber desse recurso que é da educação. E o Supremo Tribunal Federal já disse, recurso da educação se aplica na educação. Teve até um problema com o Jacobino, você sabe, né? Com o advogado que depois virou governador lá do estado do Distrito Federal. Em hipótese nenhuma. A gente tem que entender que os recursos da educação 70% agora é para pagamento dos profissionais da educação. Né? E profissionais da educação são aqueles que atuam na educação. E esse é um outro debate que não dá para agora, por um momento, né? Porque profissional, João, é quem se profissionaliza. Mas a lei, né, 14.726 escancarou o profissional, então qualquer um pode ser profissional. Então, agora, nesse caso, professor, da pergunta da ouvinte, então, eu como prefeito de um município, eu não posso contratar uma pessoa para ser merendeira? Tem que ser concurso público? Como é que é isso aí? Hoje todo município tem esses contratos, o que é irregular. Porque se tem a vaga de merendeira, é uma vaga de necessidade e precisa do concurso. Tá? Então, o que é que diz o artigo 5º da Constituição Federal? Existem duas formas de você se tornar servidor público. Ou você entrou no serviço público, né, há 5 anos retroagindo a 1988, quando a Constituição foi promulgada, ou você é aprovado em concurso público. Tá? Os outros são cargos de confiança que entra com o prefeito e sai com o prefeito antes dele. Entendi. Tá? Uma merendeira, se eu boto na escola, eu tenho que entender que ali não é um cargo de confiança, há uma necessidade daquele servidor, porque é uma função a ser desenvolvida. Não é uma função de chefia. E tá não termina com o final do mandato. E não termina com o final do mandato. Esse é um detalhe. E aí a gente precisa entender também outro lado. Veja só, o município pode contratar. Pode. Eu acho que o Ministério Público precisa atuar mais nos municípios em perceber, porque tem município que tem mais situações desse tipo do que efetivo. E isso, João, cria um problema. Porque o que é que cria um problema? Um empreguismo político. Eu, enquanto prefeito, tiro todos que você era prefeito e boto os meus. Você volta para a prefeitura, bota os seus e tira os outros. E as pessoas ficam naquele joguinho da bola de ping-pong, né, que não consegue se estabelecer numa carreira. Então, o concurso é para estabelecer as pessoas numa carreira. Ter funcionário da educação atuando, ou melhor, ter funcionários na folha da educação atuando fora da educação é desvio de função, né? E gera, inclusive, improbidade administrativa. Denúncia a esse prefeito no Ministério Público Federal, porque Fundeb é federal, então Ministério Público Federal. É irregular. A professora Helena está em Campo Formoso. Ela disse: boa tarde, sou professora do município de Campo Formoso. Gostaria de saber do professor Geovando se contratado tem direito a receber o piso, né? O professor contratado, ele tem direito a receber o piso? Primeiramente, um abraço aí. Campo Formoso, apesar de não termos núcleo organizado, pertence à delegacia de Canhem, a minha responsabilidade. Mando aí um abraço para os colegas da comissão que a gente está tentando montar aí o núcleo de Campo Formoso, da PLB. Tem sim. Desde que ele esteja contratado no serviço da educação, ele tem direito de receber o piso e tem direito de receber, inclusive, abono ou rateio se não for aplicado 70%. Isso não tem dúvida, entendeu? Essa questão do rateio, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque foi questionado vários municípios que acabaram não fazendo o pagamento desse rateio. Nesse caso aí, terá um processo também, vai ser judicializada essa questão. Como é que está, professor? Não sei se foi o caso de Canhem, mas outros municípios, os professores reclamaram que não receberam esse rateio. João, aqui de nossa região que eu tenho conhecimento, 2 municípios não tiveram passivo dos 70. Primeiro, o que é o rateio? Ou o que é o pagamento em forma de rateio ou de abono? A gente tem que entender isso. Tá? O pagamento em forma de rateio ou de abono é aquilo que não foi aplicado antigamente 60%, agora 70%. O que sobrou daqueles 70%. O que sobrou daqueles 70%, que só pode ser usado em folha de pagamento, certo? O município não aplicou o mínimo de 70%, e aí já é bom deixar claro, 70 é o mínimo, o prefeito pode aplicar o 100 e ainda pegar recurso do FPM para complementar pagamento de folha. Não tem problema, não tem inconstitucionalidade nenhuma nisso. O que não pode é deixar de cumprir. O que não pode é ser menos de 70. Isso. Então, a sobra tem que fazer isso. Nós precisamos entender primeiro que a antiga lei do Fundef, lá de 2096, ela criava as condições de que, quando não cumprisse, rateasse ou pagasse forma de abono. Canhem fez isso muitas vezes. Não fez mais porque Canhem e Jacobina não teve sobra em 2021 de 70. Canhem ficou com 77,46% em folha de pagamento no 70.
A lei do Fundeb, a 11.494, que foi extinta em dezembro de 2020, ela não assegurava abono e rateio, mas durante esse período de 2008 até 2020, aonde sobrava também se fazia. A lei do Fundeb atual, no Fundeb, como a gente chama, a 14.113, ela veta totalmente o abono e o rateio. Por que é importante? As pessoas até se incomodam quando diz assim, a PLB é contrário a abono e rateio. Por que nós somos contrários? Porque nós estamos falando de carreira. Aonde teve dinheiro e sobrou para pagar extra professor, é porque os planos de carreira estão ineficientes. Nós precisamos atualizar esses planos de carreira para que os recursos dessa fatia dos 70 seja de fato composto na carreira dos trabalhadores. Certo. Tá certo? O senhor falou dessa lei 14 quanto? 14.113, lei do Fundeb. Ela proíbe o rateio? Ela proíbe. Mas nesse caso, se houver a sobra? Pronto. Aí tem um dilema que a gente precisa entender, certo? A lei proíbe o rateio, mas a mesma lei obriga o cumprimento dos 70%. Pronto. E por que houve sobra? Nós precisamos entender que muitos municípios houve sobra por o seguinte fator, João. Em 2021, não houve aumento do salário do professor, mas houve aumento dos recursos ao município. É claro que a fatia dos 70% também aumentou. À medida que não houve aumento de professor, essa sobra dos 70% foi exatamente por não ter tido o reajuste do piso. Percebe? E aí tem um outro detalhe. Se o prefeito não aplica, tem suas contas rejeitadas. Imediatamente, os nossos camaradas políticos de Brasília, muitos deles bem intencionados, para não usar uma outra expressão, né, mas para fazer um reconhecimento não necessário, eles imediatamente, certo? Já agora, no finalzinho de 2021, me parece que novembro, estou até com a lei aqui, posso pegar até para a gente verificar a data, eles aprovaram, né, uma outra lei, a 14.276, necessariamente no dia 27 de dezembro de 2021. O que foi que essa lei fez? O que a lei do Fundeb, e essa lei é a lei que eles chamam de implementação da 14.113. O que foi que essa lei fez, João? Simples. Ela traz no seu artigo, né, dizendo que a sobra tem que ser paga em forma de abono ou rateio. Pronto, eu vou só... Então, o abono e rateio foi garantido, foi mantido. Eu sei. Por a nova lei agora já de dezembro de 2021. Muito bem, a Núbia aqui do bairro do Líder, só a última pergunta para a gente responder, que já estamos no final, eu tenho ainda os nossos repórteres que vão entrar com a gente, mas a Núbia pergunta o seguinte, gostaria de saber do professor Geovando, eu gostaria que o professor Geovando me tirasse uma dúvida. Professor, em relação aos recursos que são utilizados para o transporte escolar, como funciona? Eles estão inseridos nesses recursos destinados para a educação, de onde se tira 70% para o pagamento de salários. Explica um pouco como funciona isso, porque acho muito estranho. Nossa qualidade de transporte não é boa e sempre há jogo de interesse. Aquela bota entre aspas, jogo de interesse. Como é que funciona essa questão do transporte escolar? Professor Geovando, explica para a gente de maneira clara, tirando uma dúvida aí dessa nossa ouvinte. Primeiro, entender que os prefeitos, de forma muito sábia, né, eles utilizam sempre o Fundeb. E aí a maioria dos trabalhadores em educação desconhece que os municípios não têm só Fundeb. Nós temos o MDE, que é 25% de investimento de recursos próprios. Nós temos PENAI, PENAT, nós temos salário educação, nós temos recursos do FNDE de várias naturezas. E eu não estou falando merenda, porque merenda é um recurso que entra à parte e nem nesse debate vai. Merenda é merenda e não se mistura. Certo. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Com relação aos recursos do Fundeb, a pergunta da colega, funciona o seguinte, 70% no mínimo dos recursos da cesta do Fundeb é para pagamento dos profissionais agora de educação, professor e demais servidores. Tá? Os 30% o prefeito pode utilizar tanto para pagamento também de folha, como ele pode utilizar para pagamento do transporte, para aquisição de transporte, para manutenção e as ações da educação. Entendi. Então, além dos municípios receber uma ajuda do governo federal para pagamento do transporte, recebe do governo estadual também, são 3 parcelas, se não me foge a memória, durante o ano, 3 ou 4, e esses valores também são pagos dentro da fatia dos 30%. Perfeito, bem claro. Professor Geovando, tem aí 1 minuto para a gente fechar. Eu sei que o senhor gostaria de mais tempo, mas é porque o tempo aqui hoje, eu lhe agradeço. Eu acho que tivemos um bate-papo que não foi só importante para o professorado aí de Caém,
mas para os nossos ouvintes espalhados na região e, claro, pela internet aí pelo mundo afora. Então, foi muito bom porque o senhor fala com conhecimento e fala de maneira muito clara, né? De maneira objetiva, didática, como um professor deve colocar realmente a matéria. João, o tempo é curto, eu vou aproveitar para convocar todos os trabalhadores do município de Caém para a nossa assembleia sábado, que vamos avaliar a proposta do prefeito. Temos o compromisso de avaliar com responsabilidade e devolvê-lo se é aceitável ou não aceitável. Então fica aí o convite. E aproveitar para agradecer a Rádio Jaraguá, que tem assim nos possibilitado esse debate, a pessoa de João, né, que tem nos proporcionado, provocado e instiga, né, a gente ir para além do que às vezes a gente imaginou que poderia ir, né, e só agradecer mesmo o espaço só e me disponibilizar. Só de uma professora, o professor aposentado, ele não está inserido nesse aumento, né, nesse caso aí. Bom, veja aqui uma pergunta anterior da colega da rede estadual. O plano de carreira do servidor estadual agrega isso. Os planos de carreira, aí o que a gente precisa entender é o seguinte, certo? Jacobina é Caixa de Previdência. É, Caixa de Previdência. Pronto. Quem paga o aposentado é a Caixa de Previdência. Então, provavelmente, eu teria que ter acesso ao plano de carreira do município para responder isso. Pronto, perfeito. Agora, de forma bem cirúrgica, eu lhe digo o seguinte: os municípios que não são Caixa de Previdência, mas é regime geral, que é o INSS, em hipótese nenhuma esse aumento do piso aplica-se nele. Porque ele deixou de ser servidor da rede para ser servidor do INSS. Ele agora, quem paga ele, o vínculo dele é o INSS, que não tem Fundeb, que não tem recurso de educação, mas que tem outros recursos que pagam os aposentados e outros tipos de benefícios do nosso país. Claro, claro isso. Obrigado, então, professor. Obrigado, uma boa tarde a todos e um forte abraço. E obrigado a toda a equipe da Rádio Jaraguá FM 100% Jesus.